Estamos no século XXI e iremos abordar um assunto que é muito polêmico para todas as famílias do mundo inteiro. Como educar nossos filhos? Com educação positiva, com conversa entendendo o sentimento da criança ou o método antigo, palmadas e castigo? Então não sai desse vídeo que vamos falar tudo para vocês e a nossa opinião também sobre este assunto muito polêmico. Bom, pessoal, existe muitas polêmicas, né, nesse assunto, porque... Porra, você espiona em mim, filho! Seu porco! Muitas famílias hoje, pessoal, no século XXI, abordam esse assunto com muita polêmica. Por quê? Porque nós antigamente, né, nos anos 90, antes dos anos 2000, nós tínhamos um estilo de ensinamento, né, meu amor? Que era na base do castigo e na palmada, né? E deixando bem claro que quando a gente fala os dois métodos, não é espancar, tá, pessoal? Porque eu acho que esse método nem entra no assunto, porque espancar, tanto quem é a favor do século XXI, de conversa, tudo, e tanto quem é a favor do antigo, umas boas palmadas e castigar, é completamente contra a agressão. Então não é agressão, né? É agredir a criança. Tá falando de educação. Qual a forma de educação é a certa, né, meu amor? Sim, aqui a gente estamos dizendo, pessoal, que não existe o certo e o errado. Cada família vai levar aí em consideração de como vai querer educar, né, o seu bebê, o seu filho. Então, não estamos aqui para dizer, o método positivo é a melhor forma e não sei o que, não pode bater por conta da lei da palmada. Não é isso, não tem o certo nem o errado. Eu, particularmente, não acho ruim ter que dar palmada, entendeu? Se necessário, tá, pessoal? É óbvio que o Henry, quando tiver maiorzinho, eu vou fazer o possível para não ter que bater, para não ter que, né, deixar de castigo. A gente vai tentar levar na conversa. Mas se precisar, sim, vai levar uns tapas. Mesmo nós concordando que nós fomos ensinados assim, né? Nenhum pai, pelo menos na nossa época, meu pai não me bateu de chinelo, de cinta, porque ele teve prazer nisso, né? Tô falando de pessoas, eu vou repetir, os humanos, não monstros que maltratam a criança, tá, pessoal? Só que mesmo a gente nascendo nesse meio, a gente vamos optar por a prioridade da conversa com o Henry, porque nós sabemos que o mundo mudou. Sabemos que hoje nós temos mais informações, hoje nós temos muito mais acesso a coisas que a gente não tinha antigamente, que nossos pais não tinham antigamente, né, minha vida? Sim. Então, no nosso tempo já foi muito ralé, pelo que nossos pais passaram quando eram crianças, entendeu? Que nossos avós, como educavam nossos pais. Então, as coisas foram mudando com o tempo. Então, eu acho que hoje, pela conversa, por seu filho ser teu amigo e te respeitar e querer confiar em você e você confiar no teu filho, eu acho que dá certo a conversa, né? Tem casos e casos, né, meu amor? Que é o método educação positiva, né, pessoal? Igual a gente veio pesquisar um pouquinho antes de vir falar aí com vocês, para não estar falando besteira também, né? Então, o método positivo, o que seria, né? É você ir conversar com a criança, né? Tipo, a criança tá chorando, tá esperneando porque queria brincar com o termômetro. Não, o termômetro não pode. Aí você tomou dele, aí começou a fazer escândalo. É um exemplo. Então, tipo, você ao invés de bater, vai ficar de castigo porque o termômetro não é pra brincar, não sei o que tem, né? Igual os nossos pais faziam antigamente. Não, a criança tá chorando, vem cá, acalmar a criança pra ele parar de chorar, né? E depois explicar, isso não pode brincar, né? O termômetro não pode brincar, porque é para medir a temperatura, não é para criança. Vamos brincar com outro brinquedinho? É assim, para ele saber lidar com as emoções, o que ele tá sentindo ali no momento, que é o momento de frustração para ele. Então a gente tem que tentar entender ali aquele momento, porque nós adultos não conseguimos entender, né? Tipo, os nossos sentimentos, não conseguem lidar com os nossos próprios sentimentos. Imagina uma criança que está aprendendo agora. Então, quem tem que conduzir isso somos nós pais, né? Porque, assim, pessoal, continuando no assunto do modo positivo, né, que é o de hoje, século XXI, eu acredito que muitas coisas não podem ser exageradas. Existe a lei da palmada, tá? A lei da palmada eu entendo que foi criada por causa de monstros que maltratam as crianças. Só que também não hesite e dar umas palmadas no seu filho se precisar.
entendeu? Mas assim, vamos procurar falar na conversa. Porque eu acho que hoje em dia é o seguinte, ó, hoje em dia as crianças é muito fácil você tirar o que eles gostam. Normalmente é um videogame, é uma internet, entendeu? Nossa época era ir pra rua. Minha mãe, quando deixava eu ir pra rua, eu ficava doido. Nossa, eu ficava muito doido. E um outro exemplo, pessoal, a gente fala que entender os sentimentos da criança. O que seria isso? Eu estava pesquisando, né, e é um fato muito interessante que quando é um adulto a gente age totalmente diferente, né? Então, nós temos que trabalhar nós mesmos para ter paciência, porque não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil educar, né, passar uma educação para a criança. Então, um exemplo, se um amigo seu chega na sua casa e quebra um copo, né? O adulto ou alguém da sua casa mesmo foi lá e quebrou o copo. Não, tudo bem, deixa aí que eu limpo, né? Não se preocupa. Você se machucou? É assim que a gente age com o adulto. E quando é uma criança? Quando é a criança, fala, eu já mandei você não mexer aí, é com grito, é com berro, vai querer bater. E não é assim, entendeu? Porque com os adultos a gente trata como se fosse criança e a criança como se fosse um adulto. Então isso não coincide, né? Então é esse o método educação positiva. Ah, a criança quebrou o copo, chorou. Calma, filho, você se machucou. Por que você tá chorando? Passar a confiança para ele e depois explicar, ó, com esse copo não pode brincar, porque quebra, você pode se machucar. Então não é para mexer. Esse é o método educativo, né? O método antigo, pessoal, é dizer um exemplo para vocês, não é exemplo, tá? É o que acontecia. Eu nasci, né, em favela, né, em comunidade, como você pode falar, mas é favela. Então chegou um momento da minha vida que minha mãe virou pra mim, eu com 7 anos, e falou, você não vai passar dos 15, porque eu era o cão chupando manga. Então o que acontece? A minha mãe ia na escola, aí ao certo ponto eu virar pra diretora e falei, se minha mãe subir aqui, amanhã vai ser pior. Minha mãe subiu, eu desci pra casa, apanhei de chinelo, de cinta, fui pra escola no outro dia. Assim, quando eu entrei na sala, eu joguei uma carteira na professora. Eu peguei a carteira e joguei nela, com 7 anos de idade. E me chamou minha mãe de novo, falei, minha mãe vim, vai ser pior no outro dia. Então eu entendo que na minha época, se minha mãe e meu pai não tivessem me corrigido dessa forma, da moda antiga, daquela época, hoje eu não estaria vivo. Entendeu? Por causa das influências, por causa que eu já estava crescendo, já estava achando que eu era dono do meu nariz. Enfim, eu acho que ilustrou muito para vocês que é na antigo, né? Que a gente fala assim, pega dos anos 90, muita gente reclama, né? Ainda mais se muita gente hoje fala, ah, não pode dar palmada, não pode bater, não pode isso, aquilo. Aí você pergunta para essa pessoa, qual foi a melhor fase? O que você tem mais saudade na sua vida? Os anos 90, né? Anos 80, o melhor ano. Pergunta para todo jovem hoje, se você é jovem, qual foi o melhor ano que você queria viver? Eles vão falar anos 90, anos 80, porque era a melhor fase que existia. Então hoje as coisas estão pior, por que será? Né? Não deixa a pessoa dizer como você vai educar seu filho. Nem, a gente não quer dizer isso para vocês. Mas também não deixa ninguém chegar em você e falar que você é uma mãe, que você é um mau pai, porque se dá umas palmadas no seu filho, pegou um chinelinho, não espancar. Dá umas palmadas nele, porque essas palmadas que você deu nele hoje, futuramente vai impedir de você chorar, porque minha mãe poderia estar chorando, ou ter chorado, né, que minha mãe já partiu. Sim. Meu pai poderia estar chorando hoje, que às vezes eu nem estaria aqui, às vezes eu nem estaria com a minha família hoje, porque se meus pais não fossem daquele jeito, passavam a mão na minha cabeça, porque muitos parentes meus passaram a mão na cabeça, infelizmente uns estão mortos, outros estão perdidos na vida. Então, tipo assim, eu vou reclamar do que eu tive, do ensinamento que eu tive antes? Não vou. Porque pra mim quem reclama é desculpa. Sim, e eu também, pessoal, não iria reclamar, porque por mais que eu sou a filha mais nova, né, tem eu e tem o meu irmão também, que a gente é 2 anos de diferença um do outro, ele apanhou muito mais do que eu, isso eu confesso, né, apanhou de cinta, chinelo, de fio, de tudo quanto é jeito, ele já apanhou da minha mãe, eu já não apanhei tanto, mas por quê? Eu não era tão arteira, eu não era de aprontar muito, mas sim, apanhei de chinelo quando era preciso, apanhei de chinelo, minha mãe me bateu, apanhei uma vez só de cinta. Mas o porquê? Eu procurava não aprontar porque eu tinha medo não era medo, era respeito pelos meus pais, né? Principalmente do meu pai. Meu pai nunca triscou um dedo em mim.
Então, tipo, e mesmo assim eu tive esse respeito por ele, então, antes de aprontar, eu pensava, não, mas se meu pai descobrir, eu vou apanhar a rodo, entendeu? Então, não também não fiquei chateadinha, com mágoas, ai, cresci revoltada porque eu apanhei, porque meu pai e minha mãe me bateu. Não, porque esses dias eu vi aí na internet uma fulana falando, mas bater não adianta nada, só deixa a criança mais revoltada, vai ser revoltada sem respeito pelos pais, não sei o quê. Não, eu apanhei e hoje tenho maior respeito pelos meus pais são minhas vidas. Então, depende da forma que a pessoa bate. Não é espancar, até porque, meu amor, um exemplo, você tem que deixar claro pra criança por que ela tá apanhando. Sim, né? Só Você fala, você tá apanhando porque o pai já falou 1, 2, 3 vezes. Nós vamos procurar ser assim. E estamos começando assim a nossa trajetória, né, meu amor? Porque eu acho que tudo que a gente começa agora, no começo, como é novidade pra nós, a gente vai tentar pegar essa rotina. É a mesma rotina que você faz pra criança dormir, acordar, mamar, comer. A mesma rotina que você dá, você vai dando na educação. Já é ciclo da vida, já é normal. Ensinar a ter respeito na vida. Porque assim, ó, óbvio, mesmo passando por tudo isso, né, pessoal? O exemplo que demos assim, como nós crescemos, nós não queremos isso pro nosso filho, mas não é porque foi ruim. É simplesmente porque hoje nós preferimos se atualizar, tudo se atualizou no mundo, sabe? Muitas pessoas falam, atualizou a internet, atualizou o celular, atualizou o jeito de lidar com a vida, atualizou... era pra você tratar assim, não era? Aí tem o planeta que já não é mais planeta, depois voltou a ser planeta. Então coisas atualizam, então nós procuramos se atualizar também. Porque hoje eu acho que a criança vai sentir mais se tirar algo que ela gosta por um determinado tempo, entendeu? Porque fala, não, você está desobedecendo, você vai ter que ser punido. Porque lá fora, quando eles infringir uma lei, ele vai ser punido por isso. Entendeu? Então ele tem que aprender dentro de casa. Quando ele desobedece uma regra, ele vai ser punido de alguma forma. Então é melhor ele ser punido você tirando algo dele, ou se precisa uma palmadinha, do que lá fora. Porque lá fora o mundo não perdoa. Né, minha filha? O mundo não perdoa. É ensinar eles que a consequência vem, né? De todo ato que ele tiver, vai vir uma consequência. Então, nós temos que passar isso para eles, né? Porque são crianças, eles não sabem ainda, tipo, eu não posso fazer isso, eu vou me frustrar? Vou. Então, tem que deixar ele se frustrar sim, tem que deixar ele passar pela tristeza sim, mas sim, como que fala, vida? Tendo empatia pela criança, respeitando ali os sentimentos dela, né? Ela, tá fazendo birra e tal, mas o porquê ela tá fazendo birra, né? A gente tem que acolher as crianças antes de querer dar um castigo, começar a gritar. Algo que eu pesquisei também que é interessante é que nós, né, perde a paciência muito fácil. Então, tipo, tá falando ali com a criança começa a chorar, fazer aquele escândalo e tal, a gente já vai começar a gritar, eu já mandei você calar a boca, e não sei o quê. Mas não, a gente tem que trabalhar a paciência em nós, porque o errado tá sendo a criança não sabe lidar com as emoções. Então, a gente tem que procurar se acalmar, né? Eu pesquisei isso, né? Eu sou muito estressada às vezes, não gosto de birra, então eu vou ter que trabalhar isso em mim quando o Henry for fazer uma birra. Vou ir pra um lugar... Nossa... então eles são os perfeitos. Não, pode gritar, óbvio que você pode gritar. Só que é bom trabalhar para não gritar com muito excessivo, sabe? A criança bateu o joelho no chão, caiu. Já falei! A criança fica lá, e tudo gritando. E não precisa disso. Porque isso só vai estressar a criança, principalmente se for muito novinho, que não vai entender porque tá gritando. Ou vai se assustar, vai ficar chorando mais ainda. Ao invés de você pegar e falar, não falei que era pra não fazer isso? Por que você fez isso? Então acho que é um método que funciona, tá? Os dois funcionam pra mim. E isso para não criar também um bloqueio, tá, pessoal? Porque tem muitos adultos que às vezes agem dessa forma pelo fato do jeito que o pai e a mãe ensinou. Acabou criando um bloqueio nele, que ele não consegue se expressar, não consegue trabalhar aquilo nele porque ele tá bloqueado, não consegue de jeito nenhum. Então é importante pesquisar sim esse método, porque daí a gente consegue entender os sentimentos da criança, procurar lidar melhor com ela, né? Para que não venha crescer e ter esses bloqueios que a gente no passado teve, né? Todo ser humano tem bloqueio de como você foi educado, né, pessoal? A gente não tem a mente fechada e também não tem a mente tão aberta para poder
deixar algo do passado que foi bom sair da nossa vida, né? Sim. Sair do nosso aprendizado. Porque é o seguinte, tudo que é bom no passado nós procuramos trazer para hoje. Tudo para nossa vida pessoal, para minha vida pessoal, para a vida da Daya pessoal, para nossas vidas de casais. Entendeu? Então, tipo, a gente traz muitas coisas do passado que é muito maravilhoso hoje. E tem coisas que para nós não compensava, que nós abrimos mão. Bloqueamos, literalmente, nós bloqueamos a nossa vida. Sim. Entendeu? Então, o que é bom, você traz, você absorve. O que é ruim, você bloqueia e tira fora. Porque senão você vai ficar mal, você vai ficar perdido. Então, tipo assim, é óbvio, né, pessoal? Não é fácil ser mãe e pai, nós estamos vendo isso na pele. Não, nossa, é uma responsabilidade, é um peso bom, mas é um peso, né? Pela responsabilidade se torna um peso muito, muito bom. Só que é um peso que te deixa preocupado, sabe? Você preocupado com o dia de amanhã, você preocupado se tem, se não tem, se vai faltar, se não vai. Se tá sendo um bom pai ou uma boa mãe, será que eu vou conseguir exatamente. educar o meu filho para esse mundo que tá tão perdido hoje? Então tem N questões, então não é fácil ser mãe e pai, mas em questão da educação, esse é o que eu penso, né? Eu trabalharia com os dois métodos, mas como eu disse, só se for muito necessário dar umas palmadas no M. Então, eu vou procurar levar na conversa, falar, ó, não pode mexer aqui, não é pra fazer isso, né? Se tiver que dar um gritinho, vou dar um gritinho, mas não descontroladamente, né? E procurar ter mais empatia e entender os sentimentos dele ali naquela situação, naquele momento. Mas se falou 1, 2, 3 vezes e não obedeceu, vou e dar uma palmada. Falei pra não mexer, você apanhou por conta disso, ou ficou de castigo por conta disso. Às vezes nem precisa bater, pessoal. Como o Everton falou, só deixar de castigo, tirando algo que ele gosta ali. Passou o tempo do castigo, ó, você ficou de castigo por conta disso. Então não é pra fazer mais. Vem aqui, dá um beijo, um abraço no papai ou na mamãe e tá tudo certo. Porque é o seguinte, pessoal. Porque eu concordo e discordo desse método novo ou antigo, né? Dos dois, pra falar a verdade. Porque, de alguma forma, não é errado você dar umas palmadas, porque você traz respeito. E, por outro lado, na conversa, você traz confiança. Você faz teu filho confiar em você. Então, hoje, nos dias de hoje, nós preferimos o Henry estar confiando em nós para começar a contar algo. Não ter medo de chegar e contar. Né, meu amor? Não tem medo de chegar e contar, falar, papai, um exemplo, tá, pessoal? Deus livre guarde, eu fiz isso de errado lá fora. Eu tô namorando, se fosse uma menina, mãe, pai, tô namorando, tô conhecendo um menino, pode ser com 15, 16, 10 anos, 13, não interessa. Eu, como pai, falar, se é uma criança, você tem que estudar primeiro, prioriza o estudo, porque namoro novo atrapalha sim. Só que se ela quiser ir, eu vou fazer o quê? E não somente isso, até se chegar a aprontar, tipo, eu quebrei a TV de casa. Exato. Ensinar a falar a verdade, que independente se foi algo muito grave que ele fez, de quebrar uma televisão, por exemplo, ele vai ter essa confiança. Eu vou poder chegar no meu pai e na minha mãe, falar que foi eu que fiz, eles vão conversar comigo, por mais que eu vou ter a consequência de ficar de castigo ou apanhar, ele vai saber a falar a verdade, né? Por esse respeito e confiança que iremos passar para ele, né, pessoal? Para nunca ter medo de falar, por mais que ele seja ali no momento receba uma consequência ruim dos atos dele, que ele nunca venha ter medo de falar a verdade, mesmo sabendo das consequências. Então, esse é o importante. Até porque, nossa época, sempre nossos pais eram os últimos a saber de tudo. Sim. Sempre os nossos pais eram os últimos a saber de tudo. Se tá namorando, se quebrou, se bateu no vizinho, se brigou na escola. Sempre são os últimos a saber. Hoje eu não quero isso, porque hoje nós tá no mundo perigoso. Se a gente for os últimos a ficar sabendo, pode ser tarde demais. Né? Então não quero que seja tarde demais. Quero que ele fale. Eu, exemplo, ele é um menino, pode namorar. Só que eu vou falar, tem as consequências. Como meu pai falou pra mim, tem as consequências. Você vai namorar, olha lá, não vai brincar com a filha dos outros. Então é a mesma conversa. E ele vai com as consequências dele, que aí... Se engravidar alguém, eu não vou sustentar, não. Sim, porque pai e mãe não vai te livrar das suas consequências da vida, né? Então, se você errou hoje, tá sofrendo as consequências daquele erro, o seu pai e sua mãe não vai te salvar. Então, você tem que saber lidar com isso. Então, o método de educação, os dois métodos é para isso, para quando ele crescer,
for um homem adulto, tiver a família dele, a esposa dele, ele vai saber lidar com as situações, vai saber lidar com as consequências. Até porque vai vir consequência, vai quebrar a cara. É do mundo, gente. É do mundo. Quem nesse mundo nunca quebrou a cara? Pode ser na situação financeira, amorosa. Ah, fiz alguma coisa de errado, mudei, paguei minha dívida. Ou não, vai pagar. Ou mais cedo ou mais tarde você vai pagar sua dívida, vai pagar seus erros. E vai ter erro que tem que errar mesmo. Entendeu, né, amor? É um exemplo. A Daya e eu erramos no primeiro relacionamento nosso. Erramos, vai fazer o quê? Vai ficar chorando leite derramado, quebramos muita cara. Mas graças a Deus hoje estamos juntos e aprendemos com os erros do passado. Tanto eu da minha parte quanto ela da dela, né, meu amor? Sim. Então, pessoal, é isso. Basicamente esse é o vídeo, tá? Deixa aí sua opinião, se vocês gostam da primeira... Do primeiro método ou do segundo. Que eu já esqueci também. Do primeiro e do segundo método, né? O método antigo ou o método mais moderno. E deixa nos comentários. Se você quer saber de nós, se nós esquecemos de algum assunto ou não, sabe? Filho. Quer falar? Então, galera, não esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like, ajudar a gente aí a crescer no canal e compartilhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't